Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando. Hoje é um episódio especial, a gente vai falar sobre a espiritualização de crianças nas igrejas. Então vem comigo, você está no Tom. Muito obrigado você que está nos assistindo. Estou aqui com um convidado ilustre. Eu falei para vocês no primeiro episódio que eu ia fazer ele gravar. E ele tá aqui agora. Então, cara, é um prazer imenso estar aqui gravando contigo depois de quase um ano daquela enchente, né? Por aí. E antes de tudo, eu sei que a gente vai entrar no assunto, eu preciso dar um anúncio. Amanhã eu vou gravar um Drops do Reload. Para você que não sabe o que é, a gente tá inserindo aí nessa cultura /pop, /geek. Então vai ter bastante coisa. No primeiro, vocês me cobraram de fazer uma lista dos meus top 5 games favoritos. Então eu vou trazer, e tem algumas novidades também que saiu essa semana para o mês de abril. E a gente vai comentar. Gente, antes de mais nada, eu queria que vocês, para quem não conhece, conhecesse o Caleb. Então, cara, te apresenta, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, do que tu faz, onde vive, o que come. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Sim, eu botei numa ordem aleatória porque eu tenho TDAH. Meu nome é Caleb Vargas, sou marido da Milena, pai do Christopher, pastor numa igreja que ainda não tem nome, mas a gente se chama de igreja aqui no bairro Guajuviras, em Canoas. Sou youtuber, até Deus mandar parar. Sou apresentador no canal Crentinho Básico. Acho que eu não tenho muito isso, ex-bruxo, ex-satanista, sabe? Ex-pai de santo, não sei nada. Meu testemunho é muito chato, na verdade. E é isso, cara. Filho de família cristã, meio esquisito, mas era tudo crente mesmo. E graças a Deus aí, resgatado por Cristo. E pra honra e glória do nome de Jesus aí, a gente vai trabalhando. Uma vez eu ouvi um anúncio que o cara era ex-Down. Não é Renato Cariani? É o encontro de dois TDAH, é bravo, cara. Renato Cariani é curado da síndrome de Down, cara, que loucura. Podia ser o Marçal também, né? Não, Marçal não é ex, né? Ele é praticante, né? Tá louco, que loucura. Bem, hoje falar um pouco, vai dissecar um pouco, né, sobre esse assunto polêmico, que nesses últimos tempos a gente viu bastante coisa grotesca no mundo cristão /gospel, porque eu acho que se a gente rotular o nosso meio, fica mais fácil rotular como gospel do que como cristão, porque não está se encaixando no rótulo cristão, tá mais se encaixando nos parâmetros, tá mais se encaixando como gospel, entendeu? Eu acredito em Deus, porque se tu for pegar muita coisa que tá acontecendo, e sim, a gente vai falar sobre Of the King, the Power, que tem muita gente que tá esperando. Eu quero mais falar disso. Eu sei que tu não aguenta mais. Essa semana eu sonhei com esse cara. Anjinho. E falar que as pessoas, elas, primeiro, antes da gente entrar no assunto, a gente precisa, urgente, despoluir a mente do cristão. Desacostumar. Eu acho que, sabe, quando tu tem uma mania, tipo, vai bater um bolo, tu bate o bolo de uma maneira. Na mesma velocidade, na mesma quantidade de tempo. Tu tem uma mania, um jeito de agir, um modus operandi de fazer as coisas, tu se acostuma com uma rotina. Acho que o meio cristão tá muito acostumado com algumas coisas que não era pra estar. Tipo, qualquer coisa que não seja a Bíblia. E o povo cristão antigamente, não julgo muito antigamente, é que eu não julgo entre aspas, porque se as pessoas lessem a Bíblia, elas não errariam. Mas hoje tu tem um acesso absurdo. Antigamente tu não tinha internet, cara. Hoje tu puxa o teu celular, não tô com a minha Bíblia, cara, tu puxa o teu celular, tu pesquisa a frase que o pregador falou no Google. Sim. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou péssimo com endereço bíblico. Eu sei o texto inteiro, mas eu não sei onde tá. Então eu uso muito a ferramenta digital pra, tipo, como eu sei a frase, eu vou lá e digito a frase que eu sei e o texto
Google me fala onde é que tá, no caso, referência. Mas, eu tenho visto muita gente defendendo a ideia de que, por ser muito jovem, ele tá isento da culpa. Tá? Eu tô falando aí do Of the King, The Power, tá? The Best. Então, como é que eu vou dizer? Ele tem uma Bíblia e ele sabe ler. Logo, ele é indesculpável. Indiferente da idade, tá? Porque pensa o seguinte, cara, se Estevão tinha a índole que teve, a ponto de em Atos 7 ser elencado como um dos diáconos, com aquele currículo, provavelmente com 16, 17 anos, o gurizão com 14 anos, tipo, não sei se estou conseguindo ser claro, tô tentando não falar, falando sem falar. Isso. Mas vamos pensar numa métrica lógica. A partir de que idade eu posso considerar que ele é culpado? Porque se ele, até os 12, por exemplo, ele não pode ser responsabilizado pelas heresias que fala, então ele não pode estar com o microfone na mão pregando o evangelho. Isso. Se ele não pode ser responsabilizado, tá? Por que eu digo isso? A responsabilidade é dos pais, então esse menino fica sentado aprendendo Bíblia até ser responsável por si mesmo. Entendeu? Porque, cara, quando tu vai ver a elencação, a escolha de quem podia ser presbítero, diácono e bispo, que é pastor, isso tu vê lá em 1 Timóteo 13, Tito 1, 1 Coríntios, não lembro onde também fala, cara, diz que não pode ser neófito, não pode ser recém-convertido, não pode ser jovem, também fala que deve ser experimentado, e por base mesmo, presbítero significa homem velho, tá ligado? Presbítero é tipo um sinônimo para ancião. Daí tu bota uma criança de 14 anos que não sabe conjugar verbo, não sabe usar plurais numa frase para ensinar homens, pais de família, pastores numa mesa, cara. Isso é ridículo, mano. É ridículo. Cara, eu vou te falar. Pra quem não tá ambientalizado ainda, esse rapaz estourou ultimamente por causa que ele falou, tava entregando algo ali, ele falou a famosa frase em inglês. Ele disse que a bandeira dos Estados Unidos está sobre essa igreja, né? Ele fala, vou falar na língua... Não, esse aí foi o pastor dele que falou e ele imitou as línguas. Isso. Na língua dele ele disse, eu vejo que vocês vão fazer missões e eu vou falar a língua que do país. Que vocês vão pisar. E ele repetiu exatamente a mesma frase do pastor dele, só que é uma frase que não significa nada. Isso. Absolutamente nada. Se tu traduzir o inglês que foi falado ali, cara, não faz nem sentido. É um Game of Thrones do Hospital São Pedro, que é um hospital psiquiátrico aqui de Porto Alegre. É uma paródia. Cara, fala de bastardo, fala de desligar Deus, um rolê assim. Palavras aleatórias em inglês, basicamente foi isso. E daí ele estourou porque começaram a comparar com o vídeo desse pastor que falou a mesma coisa. Cara, cada vírgula, cada frase, cada pausa para respiração. E daí a gente... o Caleb fez um vídeo de mais de uma hora reagindo sobre... Sofrendo, reagindo a pregação inteira. Sim, a pregação inteira. Quase inteira. Eu assisti inteira, só que vocês não precisarão passar por esse pesadelo, porque deu problema no vídeo. E daí eu perdi o final, os últimos 30 minutos vocês foram livres. Foi livramento. Foi livramento. Deus guardou a alma de vocês. Cara, o que me pega nisso, eu vou falar, assistir a pregação dele, o que me pega, em primeiro lugar, é saber que vamos começar a julgar por etapa, analisar por etapa, tá? Deus é perfeito. Sabendo que Deus é perfeito e que tu tá sendo boca de Deus e que tu tá entregando algo, tá? Que Deus tá te dizendo, cara, fala isso pra essa igreja, tá? Deus não fala nós vai. Nem nós fomos. Tá? Então o teu erro de português já te denuncia. É que quando tu diz Deus está falando através da minha boca, exige que tu fale um idioma bíblico, um linguajar bíblico. A não ser que tu diga assim, que é como eu acredito que a profecia deva ser entregue. Sim. Eu, apesar de ser quase um presbiteriano genuíno, eu acredito no que o dom de profecia permaneceu dentro daquele escopo de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria.
tá? Não temos, na minha visão, nós não temos mais profetas como antigamente, Sim. como no Antigo Testamento. Mas nós temos palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, tá? Eu fui experiência disso. Tipo assim, algumas pessoas vieram e por meio de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, me confirmaram o meu ministério missionário, que a gente vai ter que ir para outro continente e tudo mais. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas uma coisa é a pessoa dizer assim, irmão, tô sentindo no meu coração. É assim que eu vejo que o cristão vai falar. Irmão, tô sentindo no meu coração tal coisa. Vê se faz sentido. Ora a respeito. Ora a respeito. É quando a pessoa entende que ela pode estar errada. Isso. Entendeu? E que o que ela tá sentindo pode ser dela. Que talvez tu esteja desejando que algo de bom aconteça pra pessoa. Sim. Talvez tu esteja desejando que alguém viva um ministério missionário, evangelístico, pastoral, tá? Então mas, cara, tu entende que tu é falho. Sim. Tá? A palavra de Deus não é falha. Então, quer falar algo infalível, abre a Bíblia e lê pra pessoa. Isso. Só que se tu sentiu de falar algo e tu não tem base bíblica pra isso, vai lá e fala, irmão, senti tal coisa, ora a respeito e pensa. Que pode ver se faz sentido pra ti. Cara, essa frase Entendeu? aí é sensacional. Vê se faz sentido. Eu lembro um rapaz que foi pregar lá na igreja, começou a entregar bastante coisa e uma coisa me chamou a atenção. Que para cada pessoa que ele entregava algo, ele falava Caleb, não Caleb, porque não sabe teu nome, mas eu tô dizendo, né? Se é profeta, Faz sabe. sentido pra ti o que eu disse? Um por um ele perguntava. Cada coisa que Deus usava para entregar, faz sentido pra ti o que eu falei ou não? Só que aí, tá, eu entendi o ponto, só que aí também entra um problema que é o ser humano, tá? O ser humano, sob pressão, ele responde até que vaca voa. Não, no microfone, né? Lá não foi no microfone, né? Hã? Não foi no microfone, né? Não foi Tipo, entrevistando, sabe? Porque se botando fosse, na boca, não, se fosse na pressão, publicamente, tá meu, louco? tá, porque, eu não entendi o contexto. Não, imagina, não, ninguém diz que não. Isso, ninguém diz Ninguém que não. diz que não. A não ser que seja muito macho, que nem eu. Mas então, Uau. Uau, que homem. Então, o que acontece, cara? O que 1 Coríntios 14? 1 Coríntios 14 é uma base do que a gente pode usar para avaliar profecias, tá? Ali que entra a questão do falar em línguas, a questão do dom de profecia. Inclusive fala que quem fala em línguas não é melhor do que quem profetiza, porque quem profetiza edifica ao todo, ao corpo, tá? Isso. Fala que E Paulo... quando alguém se levanta a profetizar, quem fala em línguas tem que ficar impedido. Então, o que acontece? Deixa eu achar aqui. Não, tá demorando aqui porque eu tô procurando o texto bíblico. Enquanto o Caleb procura ali, eu gostaria de lembrar a você que a gente tá, enquanto lançando nossos áudios no YouTube. Então, compartilhe, curta, ative o sininho, se inscreva, todas essas coisas que cada vídeo que você vê, você escuta, mas eu preciso lembrar você, porque a gente está iniciando agora, então cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento é muito valioso. Posteriormente, eu vou colocar ali vídeos também, né? Mas por enquanto os áudios que estão saindo no Spotify vão sair lá no YouTube, porque muita gente me procurou e me mandou no Instagram, @ViniciusLapuenteOficial, que não tem conta no Spotify e não tem esse conhecimento, não sabe mexer no aplicativo, não tem costume de escutar música, então não tem aplicativo, e que fica bem difícil ter o costume de escutar no YouTube. Então isso me motivou de colocar lá também. E você que tem alguma opinião, de repente está escutando alguma coisa e não concorda, vai lá em qualquer post do Nuton fixado no meu perfil no Instagram e comenta lá uma caixinha de pergunta, qualquer coisa. Pode usar as caixinhas de pergunta fixadas ali para poder explanar, fala sobre o assunto tal, eu não concordo com isso, e a gente faz um react aqui ao vivo, entre aspas, né, para poder comentar o que você falou. E também eu vou começar a postar no Spotify alguns devocionais, mas vai ser algo também bem devagarzinho, para não ser muita coisa, que às vezes o meu tempo fica escasso, eu não trabalho só com isso, então eu faço isso no meu tempo livre. Então me ajude, gente. E se vocês puderem comentar todos os vídeos, eu vou deixar no YouTube um comentário fixado.
daí vocês comentem, ou de repente alguma coisa que vocês não concordaram, ou se concordaram, ou discordam de alguma coisa, ou é muito polêmico e acha que a gente tá errado, bota lá, escreve, não precisa ter medo, a gente nunca vai criticar você como pessoa, só que você falou. E é isso aí, gente. E também tem, se você gosta de conteúdos mais voltados para filmes, séries, tudo, a gente tem o Reload, são 15, 16 minutos, menos às vezes, só um dropzinho só para você se manter informado, porque eu acredito que o povo cristão perdeu muito tempo não estando nos lugares que era para estar, e o mundo foi poluído por um inteiro. Então hoje tu vê, por exemplo, filme saindo como o filme da Branca de Neve, uma apelação de gênero, uma apelação, sabe, distorcendo a história. Cara, eu não sou contra. Tu quer acreditar que tu é uma árvore, tu quer acreditar, cara, faz o que tu quiser da tua vida, o corpo é teu, a vida é tudo, faz o que tu bem entender. Agora é o seguinte, não vem me dizer que, porque o filho do super-homem gay. Cara, cria um herói gay, mano. O símbolo do super-homem é o símbolo do homem hétero, masculino. Não, cara, vamos fazer branco. Vamos fazer com certeza logo mais um filme de Jesus em que ele é uma mulher negra. É. Com certeza vai ter. O Racionais já acreditava no Jesus Negão, né? Então, essa referência é só pra quem foi do mundão. Não fui, graças a Deus. Fui do mundinho, não fui do mundão. Eu nasci na igreja, mas quem nasce na igreja sempre tem curiosidade de saber como é que é o mundo. Aí dá aquela desviadinha, mas geralmente volta no cagaço, né? Volta no medo, no susto. Isso. Cara, olha só, 1 Coríntios 14, a partir do verso 29, diz o seguinte: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, biblicamente, ninguém pode chegar no teu ouvido e sussurrar uma profecia. Isso. Tem que ser pra todo mundo. Então, irmãzinha que fica sussurrando palavras de Deus no ouvido das irmãs na igreja, obra da carne. Pode ter sido até Deus que falou, mas ela agiu na carnalidade. Então, ou ficou com medo de não ser Deus, então prova. Então, a conduta já está equivocada aí. A palavra dada, ela deve ser julgada por toda a comunidade, tá? Se vier uma revelação, verso 30, a alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. E é interessante, uma coisa que eu queria mostrar aqui no começo, tá? 1 Coríntios 14, verso 3, diz para que serve a profecia. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, se alguém veio e deu uma profecia que não te edificou, não te encorajou, nem te consolou, não é profecia. Entendeu? Veio uma profecia, só te tocou a pavoro, não te edificou em nada, não te encorajou e nem te consolou, não é profecia. Porque a função da profecia é essa. Entendeu? Se o nome de Deus não é glorificado, o que eu bati muito na tecla durante o vídeo lá, até quem quiser assistir, é Crentinho Básico, não lembro, mas é o vídeo mais visualizado lá, tá? É um vídeo de 1 hora e pouco. Toda vez que ele entregava uma profecia, ele falava, porque eu falo pela boca do meu profeta, e apontava para si mesmo. Isso é como se Entendeu? Deus frisasse ele. Deus estava honrando ele, exatamente. Isso é uma das coisas que me prende muito em acreditar que é real, que é 100% Deus, cara, porque quando tu, como profeta, tá, entre aspas, porque é um aspas bem grande, porque na minha cabeça, profeta, se tu for pegar pra Bíblia, normalmente era um prenúncio de coisa bem pesada que tava vindo. Assim, profeta de bênção Profeta foram um pouquíssimo. é raro. Então, O pessoal tinha medo quando ouviam o falar que... chegava... Sim, quando sabiam que um profeta estava vindo pra cidade, eles jejuavam, eles tinham um pano de saco, porque eles já sabiam que Era ia vir, pesado, ia cara. vir lenha por cima. Então, tipo assim, tu é um profeta, se diz profeta, tá fazendo uma profecia, e faz algo, e tu precisa frisar o quanto tu é usado por Deus, o quanto eu falo pela boca do meu servo, porque o meu servo, porque eu amo tanto, porque o meu... Cara, normalmente Deus não faz isso, porque o principal ali tem que ser o nome dele, não o nome da pessoa que está sendo usada.
Então, Deus te mandou entregar a parada, entrega a parada. Ah, mas Deus tomou a tua boca. Vamos supor que Deus tomou a tua boca. Tá? Deus te usou a tua boca. Por que Deus vai perder 30 segundos, 20 segundos daquilo que ele tem que entregar, já que ele tomou a tua boca, para falar, convencer a pessoa que ele tá usando tu, que é um servo fiel, que é um servo validando o cara, né? Por que Deus vai validar se ele quase em pessoa? Por que ele vai validar o ser humano que ele tá usando? Então aí pra mim já é um... né? Pois é, que quando... Cara, uma coisa que eu vejo assim, ó. Se Paulo falou de si mesmo como o pior dos pecadores... Sim. Eu não consigo imaginar o Miguel Oliveira lá de Osasco, sei lá de onde ele é, com 14 anos, dizer que ele é homem de Deus. Ah, sim. Não é o caráter de um cristão. Entendeu? Como é que eu, sabendo quem eu sou... É aquele lance, cara, é autoanálise. Avalie cada homem a si mesmo. Isso. Se eu sabendo quem eu sou, dos diabos que tem na minha cabeça, dos rolês de cada dia, como é que eu vou levantar e dizer, ouça, abre a boca que eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Tem um vídeo, é que tu disse, ele ficou conhecido por esse Of the Power, da King, isso. Não, meu, tem um vídeo dele, que ele fala assim, dizem que eu fujo do texto mesmo, porque Deus fala na minha boca. Vai desvalidando a Bíblia, né? Bíblia, pra quê? Se tu tem o Miguel Oliveira na tua cidade por míseros R$3.000 pra pregar na tua comunidade, entendeu? Então, cara, eu falo isso muito enfatizado no vídeo. Não são ovelhas, são bodes que seguem. Jesus disse que bodes e ovelhas comem no mesmo pasto, mas uma hora o pastor vai vir e vai separar bodes de ovelhas. E é um bando de bode, ou seja, uma falsa igreja seguindo um falso mestre, ouvindo um falso evangelho. Só que falso Jesus não leva ninguém pro céu, tá ligado? É o joio e o trigo, né? Exatamente. Parece junto, é bem parecido, quase igual. Só vai saber quando o cara vir colher a parada. É só no fim que vai saber. Exatamente. Se não me engano é Mateus 14. Pra você que acha que isso tudo é mentira, que não conta, que pode agir assim, eu não lembro o capítulo, mas que nem o Caio falou, né? É uma dificuldade de lembrar onde tá, mas a gente sabe o que é a palavra, né? Que fala que naqueles dias o mar dará as suas almas, seus corpos, suas almas, e o Hades também vai ser julgado conforme as suas obras. Então, e esse julgamento de obras é um julgamento que não é tipo, o que tu ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Não, irmão, é assim, o que tu fez honrou o nome do Senhor ou não. Tá? Só que esse capítulo específico, se tu for olhar, ele não é uma chance de salvar quem está lá, porque o Hades vai devolver almas para serem julgadas conforme suas obras. Mas ele não é para ser julgado para dar uma segunda chance. Só para confirmar que dizer, tu tá indo pro inferno por causa disso, disso, isso. E é um julgamento de obras. Então significa que aquilo que tu fez que não honrou o nome do Senhor te leva pro inferno. Aquilo ali eu acho que é só para ninguém dizer, tá, mas eu tô no inferno por quê? É isso. Entendeu? Porque a igreja ela não vai passar pelo julgamento das nações. Sim. Tem gente que pensa que o judeu vai estar com um telão lá, um data show passando os pecados deles. Cada pornô que assistiu na adolescência vai estar passando lá publicamente. A igreja remida, ela de maneira nenhuma passará por julgamento. Isso aí são palavras de Jesus, tá? A igreja não passa por julgamento, os santos são levados aos céus e lá vai ter o julgamento dos santos. O tribunal de Cristo é para saber dos galardões. Isso, é só galardão, gente. Só para saber do galardão. Como é que tu confirma isso? Meu, tu vê isso ali por 1 Coríntios, cara, não lembro qual é o texto. Quando fala do julgamento dos galardões, especificamente fala um versículo assim. Tipo, eu não sei exatamente como diz na Bíblia palavra por palavra, mas basicamente diz que se a tua obra for queimada como palha no fogo, tu vai entrar no céu igual. Ele fala que esse que está posto um firme fundamento que é Jesus. Esse é o firmamento que Paulo colocou e os apóstolos colocaram. Ele fala sobre esse fundamento, cada um edificará uma obra. Isso. Seja de ouro, pedras preciosas, ouro, diamante, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. Isso. Todas essas obras serão provadas pelo fogo, e aquele que fez a casa de madeira, palha ou feno terá prejuízo, porém por si mesmo será salvo. Isso. E tem uma tradução, ele vai ser salvo.
tem uma tradução, se não me engano, que diz e sentirá e sofrerá dano. O dano Sofrerá da dano. perda do galardão. O Isso, dano não é dano do fogo. não é dano do fogo, é o dano da perda do galardão. Tem Então, gente que pensa que é o dano da segunda morte. não. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. É o dano, vai sofrer a perda do galardão. Mas, gente, não vai pro inferno, não é um julgamento de céu e inferno, Isso. um telão com todos os teus pecados aparecendo lá. Por que ele diz isso? Porque pensa assim, ó. Se o edifício é feito sobre a rocha, que é Cristo, e tu edificou uma oca de palha e o fogo consumiu a palha, o que sobrou? Cristo. É isso. O que tu precisa para entrar no Porque é céu? a base, Cristo. Entendeu? Estou firmado na rocha, por isso que ele fala, o reino dos céus é como um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus falou, eu sou a rocha, que foi profetizado lá no Antigo Testamento. A pedra que foi rejeitada tornou-se pedra de esquina, pedra angular. Então, no final das contas, as tuas obras não importam, porque tu é salvo mediante o teu fundamento. Se tu tem o fundamento de Cristo, tu pode fazer uma casa de papel. Tu vai ser salvo, só que tu vai sofrer o dano da queima. Ele fala, será salvo como quem passa pelo fogo. Sofrerá prejuízo. Mas o fundamento é Cristo, entendeu? E até porque na hora dos humilhados ser exaltados, daí tem que passar um telão com os pecados da vida inteira. Não tem pecado, tá no mar de esquecimento. Tem gente que pensa que Deus tem um arquivo no PC dele com as mídias de todo mundo, tá ligado? Isso. Tá louco. Cara, que podridão. Ô meu, olha só. No capítulo 13 de Mateus, sim, eu sou o chato que abre a Bíblia, azar de vocês. Bora. Olha só, no capítulo 13, a partir do verso 10, a gente tem... Deixa eu ver. Não é a partir do 10, é a partir do 24. Tem a parábola das ervas daninhas. Já viu esse? O que acontece? Basicamente, eu vou ler, vocês se importam? É rapidinho, 5 versículos, tá? Apresentou-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, que é o evangelho. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Ou seja, o inimigo coloca joio no meio do trigo. Tá? Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele, Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio este joio? Ou seja, cara, a gente não pregou o evangelho verdadeiro aqui na nossa igreja, por que tá esse monte de bicheira no nosso meio? Foi implantado. Exato, pelo inimigo. Tá? E ele disse-lhes, um inimigo é quem fez isso. Aqui o termo é diabolos. Tá? Tem alguns textos que falam, o diabo fez isso. Isso. Eu acho que a NVI fala diabo, tá? A NVI não é muito básica. E os servos lhes disseram, queres então que vamos e o colhamos? Então os servos fizeram o que a gente fez ali. Ó, tem joio, a gente tá vendo. Esse é o ponto que a galera não entende, cara. Os servos do Senhor da Seara, eles olham, eles veem quem é joio e quem é trigo. Tá? Lá em Mateus 5, lá em Mateus 6, Jesus ele manda não jogar pérola aos porcos, nem o que é sagrado aos cães. Cara, como é que tu vai saber quem é porco e quem é cão se tu não julgar? Tu tem que julgar. Só que Jesus manda tu tirar a trave do teu olho primeiro. Daí tu vai ter clareza para ajudar o teu irmão, tá? Então, os servos estão vendo. E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres que vamos e colhamos? Ele, porém, disse, não, para que... ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer. Por quê? Porque eles poderiam errar o julgamento. Ah, sim. Entendeu? Esses caras, eles poderiam, na hora de colher o joio, tirar o trigo. E geralmente, isso eu não tenho certeza, mas é tradição, né? Que a raiz do joio é junto com a do trigo. Ela se prende, é tipo um parasita. Então, quando tu arranca também o trigo junto, tá? O trigo com ele. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita eu direi ao ceifeiro, colhei juntos primeiros o joio e amarrai-o num fardo para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, os servos eles reconhecem. O que a gente fez? A gente reconheceu um falso profeta, o joio está ali no meio. Sim. Entendeu?
Eu tenho poder para ir lá e colher esse cara? Não. Não. Eu não tenho autoridade para colher esse cara. O que a gente tem autoridade? Estamos pastoreando a igreja. Surge um Miguelzinho aqui no meio. Primeiro, ele não vai ter direito de pregar. Criança. Ele vai ter que ser experimentado. Primeiro que quando fala de diáconos, cara, ele precisa cumprir uma série de requisitos, entendeu? A gente acabou de ver o pastor Paulo Júnior caiu porque ele era um cara intemperante. Entendeu? O cara com a mesma vara que ele batia no falso profeta, ele batia nas ovelhas dele. Tá errado. Entendeu? Então, esse menino teria que ser aprovado. Só que o que acontece? Na nossa igreja, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela regra, ó, exorta no particular, não se arrependeu, chama uma testemunha, exorta de novo, não se arrependeu, leva pra igreja, não se arrependeu, excomunga. Trata como gentil e publicano, como pagão e publicano. Isso. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer com ele? Seguir a ordem bíblica. O meu trabalho ali, quando eu abri o vídeo e falei as coisas que eu falei, foi defender o evangelho. Ó, esse rapaz é joio, olhem, vejam, prestem bem atenção, imprime uma foto e põe no teu quarto, isso é joio. Qualquer coisa que vier daqui é joio, é coisa do inimigo, entendeu? A igreja tem que ter essa postura de defesa do evangelho, cara. Sabe o que é que eu vejo muito? Me pega bastante isso. Que as pessoas, o meio penteca, eu posso dizer com bastante propriedade, porque eu vim desse meio. Xeremanaias. Estou nesse meio, eu gosto de estar assim. Só que eu vim no meio muito sensacionalista, numa época que não tinha internet, não tinha nada. Então, a pessoa que não lê a Bíblia, quem ela está escutando com o microfone na boca é a Bíblia dela. Tá? Então, tu vê, além desse cara, ou pessoas assim, tá? Pregando de uma maneira antibíblica, pregando de uma maneira falsa, vamos dizer assim, profecias falsas, e a postura é uma postura que leva multidões. Então é uma postura que tem uma lábia, tem um jeito de conduzir que atrai o povo. Sim. Então é basicamente tu pegar o Lollapalooza e colocar dentro de uma igrejinha com um cara desse, é o mesmo ambiente. Entendeu? É o mesmo ambiente. Só que aí que tá, as pessoas, tu vê na internet qualquer um qualquer comentário, ou que nem tu fez, gravou um vídeo reagindo e tal, uma crítica, elas costumam dizer assim, ou tá atacando, ou elas dizem, não julgueis. Cara, como isso tá na boca. Eu gostaria que tu procurasse, que tu tá com a Bíblia, eu vou te usar. Aproveitar que tu tá aí de convidado, o que tu falou. As pessoas estão escutando. Tu falou que tu é o cara que gosta de pegar a Bíblia. Xarope. O xarope. Eu sou o cara que tatua. Tem base bíblica. É que nem eu vou tatuar uma assim, ó. E a louça? Já lavou. Eu quero que procure onde falo não julgueis. Não julgueis é Mateus 7. Abre aí pra nós e lê pra nós. Peraí, deixa eu... Agora eu... Não, pode ler tu primeiro. Olha só. A importância do lance da Bíblia, tá? Olha só. Paulo falando pra Timóteo. 2 Timóteo 1, verso 13 em diante. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isso, porque todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes... Peraí, acho que eu errei aqui. Cadê a parte da avó Lloyd? Lloyd, aham. É o 5, tá, olha só, vou recapitular, gente. Dá o corte. Tá. Ó, 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 em diante. Dou graças a Deus, isso aqui é Paulo falando para Timóteo, dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Então, o que acontece? O meio familiar hoje está destruído.
Timóteo, pregador e pastor da igreja em Éfeso, o cara que Paulo chamou para sua morte, chamava de filho na fé. Esse cara que só tem uma fé não fingida porque ele herdou da avó e da mãe. Entendeu? Daí agora me fala, quantos cristãos têm a honra de dizer que tem uma avó crente pau-ferro e mãe crente firme, ponta firme, que prega o evangelho em casa? Entende, cara? Não tem, brother. É raro. É mas raro. Mas aí entra, sabe o quê? Entra o assunto que a gente veio trazer hoje. Por quê? Porque eu tenho um dado que eu puxei que... Como é que eu vou explicar? A faixa etária de idade que as crianças começam, os pregadores mirins começam nesse dia a dia de pregador de 30 anos, é com 5 anos de idade. Isso é a média, uma média tipo feita pesquisando bem por cima assim na internet. Tu joga, tu tem uma média, tu começa a olhar, pesquisa uns vídeos, bota o pregador mirim no YouTube, cara, a faixa etária é 5, 6 anos. O microfone parece um poste na mão da criança. Cara, e tu vê, se essa pessoa, essa criança, ela tem, tu vê que ela tem um chamado, uma predisposição para isso, uma vontade, o olho brilha quando vê o pai pregar, quando vê o tio pregar, o pastor, sabe? Tu treina, entre aspas, vamos botar um aspas assim, tu treina essa criança, tu instrui biblicamente ela, tu começa a ver aonde que ela quer chegar e tu, em vez de botar com 5 anos de idade, tu usa o tempo dela até ela crescer, para ela ter uma estrutura bíblica, para lá na frente ela não fazer o que esse guri faz. Eu acho que tem que ter mais pregadores mirim, só que o pregador criança tem que pegar pra criança, mano. Sim. Imagina eu com 26 anos sendo ensinado por uma criança por uma criança de 12. Tá louco. Ai, mas Jesus ensinou no templo. Jesus, cara. Mano, Jesus ensinou no templo. Deixa eu só botar uma curiosidade para as pessoas que não sabem. Jesus ensinou no templo. O que a Bíblia diz depois da adolescência de Jesus? Nada. Porque a adolescência não importa. Ele tomou um mijadão da mãe ainda. Porque... Todo adolescente é chato. Se a adolescência fosse boa, mostrava na Bíblia a adolescência de Jesus. Se importasse. Cara, isso não importa. O que mostra? Fala que Jesus jogava bola. Não fala, não conta só que ele ensinava na sinagoga. Porque era Jesus. Agora tira o fato Jesus. Ele é Deus, cara. O pessoal ignora isso, tá ligado? Outra coisa, com 12 anos, na época dos judeus, ele era considerado homem. Então, se Jesus, aos 12 anos, fez isso, ele já havia passado pelo bar mitzvah dele, já era homem. Sim. Tá? Então, ele já era letrado. Ele era letrado. Aos 12 anos, o judeu já tinha que ter lido toda a Torá, memorizado alguns trechos da Torá, e ele tinha que ter passado por todo o rito, ele tinha que ser experimentado. Tá? E vamos lembrar que eu já vi muita gente justificar de Jesus essa criança ensinando na sinagoga, justificar, dizendo, mas ele se desfez da sua glória, sabe esse papo? Como se Jesus deixou de ser onisciente. Ele se desfez da sua glória, não da sua sabedoria. As pessoas elas misturam as coisas, elas escolhem o que elas querem na Bíblia para justificar o que elas querem, a ideia delas na cabeça. É assim que transforma pregadores mirins em hereges. Pregadores, não são mirins, né? Que é o nosso assunto, mas pregadores em hereges é assim. Pega um versículo e deduz conforme o que tu quer falar e joga. E daí quem vai fazer isso ser verdade são as pessoas que não leem a Bíblia. Sim, exatamente. Pra mim, na minha leitura do Miguel, ele é um imitador, mano. Eu olho pra ele e eu vejo eu imitando o Carioca e o Prateado na época do colégio, que eu imitava o pessoal do Pânico. Minha referência era esses caras, entendeu? Eu sabia fazer as vozes, eu sabia o trejeito, quem olhava pra mim via eles. Imitação. O Miguel, cara, ele é uma coxa de retalhos de outros pregadores ruins. Pregadores ruins formam quem ele é.
Ele pega o lixo pior que tem dentro da religiosidade pentecostal e neopentecostal brasileira e imita esses caras. Ele é uma colcha de retalho, só que só tem trapo de imundície no retalho dele. Entendeu? E não tem, os adultos não estão protegendo ele. Porque pensa assim, cara, uma criança, ele falou assim, eu tenho 14 anos. Aí eu vi ele num podcast dele com o César. Deu vontade de dar um abraço no César no final, o César Cavalcante. Vai, ele se segura, né? Em quem ele fala assim, então, César, primeiro que ele se dirige ao César pro César, né? Pastor, reitor da Universidade Bethesda, tá ligado? César, eu prego há 11 anos. Faz a matemática. Não, peraí, quantos anos ele tem? 14. Tá, 14. Ele prega 11. Eu prego desde os 3 anos, tá? Daí me fala Tá. uma coisa. A criança com 3 anos, bro, ela não faz equação de primeiro grau. Ela não sabe nem o que é certo e o que é errado. A criança de 3 anos, ela não sabe conjugar o verbo ir. O meu filho tem 5 e vai fazer 6. E ele fala o nome dos tio, às vezes errado. Às vezes ele esquece coisas que Ele viveu esquece, ontem. Entendeu? Tá certo que no Brasil é um pouco complicado, né? Tipo, Pois é. primeira conjugação do verbo ir é eu vou. Não tem nada de ir. Vou, tá? É o verbo vara. Então, vara no mas- futebol. Mas tipo assim, cara, ele não leu a Bíblia. Ele não tem discernimento pra entender o que é ele e o que não é ele, tá? Porque do nada a criança chega e fala, pai, eu sou o Ronaldinho. Sim. E tu tem que desconstruir na mente dele que é o Ronaldinho, ele não é o Ronaldinho. E chega pra ti, pai, olha que legal. Não, Ele se vê bem, um que desenho hoje, se bem que hoje, se uma criança disser que é o Ronaldinho, o pai vai lá e leva no dentista pra implantar dente, fazer um dread. Não, e pode até dar cabeça, tudo isso aqui não é. que não é. Mas, cara, é ridículo e faz mal pra toda a igreja. Meu, pra mim é uma falta de respeito com o membro da igreja, com a membresia, tu botar uma criança e ensina ela, cara. Verdade. Quando tu pega uma criança de 10 anos e coloca pra pregar no teu culto, tu tá dizendo que aquele senhorzinho que já leu a Bíblia 43 vezes ao longo da vida, ele não sabe, tem que aprender com aquela criança. Cara, uma coisa, por exemplo, tem no site igreja.life, se você quiser ir lá, tem uma parte de blogs e tem lá lições da paternidade. Deus ministrou no meu coração ensinamentos preciosos através do meu filho que tem 3 meses. Mas o meu filho não me ensinou conscientemente. O meu filho não me ensinou conscientemente. O meu filho, ele nem sabia que eu estava aprendendo alguma coisa com ele. Outra coisa é tu pegar para uma criança e dizer, você é profeta, você é povo de Deus, Deus te usa, você tem um dom. Entendeu? Isso. Então, tudo que ele fala é imitação. Cara, Agora nas últimas ele tava psicografando carta. não. Brother, olha. Chega a dar um nojo na gente, né? Tá Tu louco. falou, eu puxei aqui alguns dados para falar para os nossos ouvintes aqui. Bomba! Ahn, Vai ser bomba ou não? não é sobre ele. É que tu falou de criança que começou com 3 anos, né? Eu puxei. Vou mostrar pra vocês, explicar para vocês aqui, tá? Crianças de 3 a 6 anos estão numa fase superativa de desenvolvimento cognitivo, emocional e físico, tá? Então, habilidades comuns, motoras, pular, correr, subir, descer escadas com facilidade, usar lápis de cor, tesoura sem ponta, pincel, construir blocos, empilhar objetos, brincar com a bola. Falar em línguas. Não tá aí? Não, por enquanto não. Cognitiva. Identificar cores, formas, números simples e algumas letras. Números simples e algumas letras. Águia pegando fogo, não. Não. Não tem nada aí. Nada aí. Não, tá. Resolver quebra-cabeça, entender conceitos de tempo, hoje, ontem, amanhã. Fazer perguntas como por quê. Tá? Estudo. Tá, isso é um estudo, tá? Porque ele não aprendeu nada, com certeza. Isso é uma análise de criança de 3 a 6 anos, tá? Caraca. Sociais e emocionais. A 6, tá? Vamos supor que com 6 anos a criança, a partir dos 6, supondo que é 7 anos, 8, por aí, a criança já saiba o que é certo e errado. Tá? Antes disso, não. Então, só supondo, tá? Ingenuidade, né? Sociais e emocionais. Brincar com outras crianças, mas ainda aprendendo a compartilhar. Imitar comportamentos dos adultos. O que, pelo jeito, deu certo. Deu muito certo. Expressar emoções com clareza e desenvolver empatia, tá? Agora, atividades... Aqui, ó. Crianças de 3 a 6 anos geralmente não conseguem fazer
Controle total de emoções, ainda tem explosões de raiva. Choram fácil, ficam frustradas com facilidade. Tem dificuldade de expressar a vez e dificuldade de aceitar um não. Tá? Isso são crianças de 3 a 6 anos. Vamos supor que ele pregue desde os 3. Pela conta que ele fez. E ele apresentou. Tá, ele apresentou. Resolver conflitos. Precisam de ajuda de adultos para mediar brigas e desentendimentos. Podem bater, empurrar e gritar quando não sabem se expressar. Compreendem bem regras complexas. Jogos com muitas regras, futebol com juízo, por exemplo, ainda são difíceis. Então, eles têm dificuldade de compreender regras. Mas que dirá a lei de Deus, né? Pois é. Como é que ele vai explicar como deve ser feito algo se pela idade dele ele não entende nada nem da vida? É complexo as coisas simples. Cara, é que tipo assim, no meio pentecostal, eu falo com propriedade porque sabe aquele lance lá de Paulo falando, fariseu de fariseus quanto à lei, irrepreensível quanto ao zelo perseguidor da igreja? Meu, no meio pentecostal onde eu estava inserido, eu era um cara bem considerado, tá? E eu posso falar com todas as letras, considero isso esterco. Considero todas as portas que abriram pra mim naquele meio esterco. Livramento de Deus eu ter saído daquele meio, tá? Porque eu falo com propriedade sobre isso. Eles buscam bons pregadores, e bons pregadores são bons oradores pra eles. Oradores não é de oração, é oradores no sentido de oratória. Se o cara sabe levantar o povo, né? se o povo segue, não precisa nem Bíblia, tá? Então, tipo assim, como é que eu fui ensinado a pregar, ô Vinícius? Era assim, ó. Acho que eu vou falar sobre perdão. Quais textos falam de perdão? Daí tu procura um versículo sobre perdão que diga o que tu quer dizer. E que tenha uma explosão no final, uma frase explosiva. Não, a explosão é contigo, o rolê é teu. Mas tipo entendi. assim, ó, eu quero falar sobre perdão, daí perdoar inimigo, não. Perdão, perdoai-vos, daí, aliás, esse versículo aqui funciona. Ele lê esse versículo, fecha a Bíblia e começa a falar de si mesmo. Era assim. Sim. E daí lá no final falava, lembra lá do começo sobre perdão, Deus tá te perdoando. Cara, peraí, brother. Entendeu? Então, eles não esperam teologia, eles não esperam um mestre em teologia, eles esperam alguém que saiba levantar a multidão e recolher a oferta. Sim, e, ó, só para as pessoas entenderem real, crianças de 3 a 6 anos, elas pensam de uma forma muito concreta. Isso são dados, tá? Por exemplo, se está nublado, pode achar que o sol desapareceu. Caraca. Literalmente. Ela olha pro céu e diz, o sol desapareceu. Ela não consegue entender que a nuvem tapou o sol, por exemplo. Entendi. É um pensamento tipo de um babuíno. Basicamente. Tipo de um macaco. É basicamente Entendi. isso. Ó, ler ou escrever com fluência ainda, aos 13 e ainda longe disso. Aos 5 ou 6 começam a reconhecer palavras, letras e formar pequenas palavras, mas a leitura e a escrita só se firmam perto dos 7 anos. Então a pregação antes dos 7 anos são meras repetições de coisas que ele já ouviu. E se ele está enfiado no meio neopentecostal ou pentecostal onde só prega heresia, o que ele repete é heresia. Isso. Não estou falando que todo meio pentecostal tem heresia, só heresia. Não, eu estou falando sim que em todo meio pentecostal tem alguma. Desculpa, Vini, tá? Todo meio pentecostal tem alguma heresia. Não é só, tá? Alguma. Tu consegue me perdoar com isso, lidar com isso? Perdoo porque eu tenho que ir pro céu, salvação individual. Se Jesus amou eu, como é que eu não vou amar tu? Cara, usou um jumento. Essa aí é clássica. Clássica. Eu perguntava assim, ô pastor, se usar barba grande e cabelo comprido e usar tatuagem é pecado, como é que aquele pregador lá foi usado? Não, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É misericórdia. Nos últimos dias o bigode amarelo pode, não pode a barba. Deus usou até a mula. Não, mas espera aí, cara. Se até a morte tem, se até o pecado tem salário, eu que sou pastor não vou ter. Cara, eu não vim de Cuiabá para brincar, eu vim para fazer pitiu, tá ligado? Cara, eu vi um vídeo, acho que é na Angola, um pastor tava falando sobre o alimento, né? O alimento, falando na Bíblia ali sobre o alimento que Deus dá, pá. E daí depois ele mandou o pessoal ir lá comer o pasto.
E as pessoas saíram de dentro da igreja e mastigaram grama. Cara. Sim. Eu vi isso aí, cara, tinha bloqueado na minha memória, eu acho. Tipo um trauma. Cara, eu fiquei Tu sabe o contexto disso? Eu não sei o contexto. Eu não sei porque pegou só daí em diante dele um pouquinho falando e mandando o pessoal pra rua. Era tipo de gratidão? Mas ele tava falando sobre o alimento, o pasto, o alimento do pastor, né? Tipo, o pastor botou as ovelhas pra pastar. Entendi. Foi basicamente isso. Eu posso estar errado porque eu não vi essa pregação, eu não sou angolano. E nem estava lá, sei lá. Não estava lá. Não estava lá. Não vi essa pregação, não sou angolano, não tem nada a ver. Que nem eu nunca vi uma pregação do Billy Graham, não sou americano. Eu não sou grande. Não sou Billy. Numa aspas, só falando de notícia, faz tempo, mas você viu que ele morreu? O Billy Graham tá sumido. O Billy Graham tá sumido, né? Desapareceu, será que é em pecado? É em pecado, boa. Não, o filho dele orou na posse do Trump, né? Foi demais, né, meu cara? Cara. Meu. É complicado porque evangelho sem Bíblia é só ladainha. Se o pregador, ele... Cara, tu chegou a assistir o vídeo, Vini? O de 1 hora e pouco do Guri? Vi toda. Pregou sobre Penina, Eucana. Meu, o cara é tão contraditório, ele é tão retardado no sentido de... Ele falou uma vez, né? Ele é tão retardado, eu não tô falando no sentido mental, tô falando retardado no sentido de fazer coisas com retardo, atrasadas. Então, sem nexo no que ele fala, que ele disse, tipo assim, se uma mulher fala 70 mil palavras por dia, eram 2 mulheres discutindo o dia inteiro, e aquela criançada gritando, porque eram 10 filhos, então eram 10 crianças gritando, não sei o que, e a Eucana no meio dividindo, mas nesse meio tempo, Ana não abriu a boca. Mas peraí então, olha só. Olha como ele é uma criança, cara. Olha como ele é uma criança. Se o texto diz que ela não abriu a boca, não houve discussão. Como é que era 2 mulheres discutindo se... Não houve discussão. Outra coisa, será que ele não parou pra pensar que se são 10 filhos, não eram todos crianças, cara? Tem como, é possível ter 10 filhos e todos serem crianças? Pois é. Entendeu? Então, cara, ele é tão infantil no que ele fala disso. Não, daí ele falou assim, 2 mulheres discutindo. Imagina, se uma mulher fala 70 mil palavras por dia, e eram 2 discutindo, isso é pior do que 2 sogras. Mas 2 sogras são 2 mulheres, animal! 2 mulheres é pior do que 2 sogras. Não, falou uma criança de 13 anos. É que nem aquelas notícias, tipo assim, carro capota na BR, morrem 4 pessoas e uma mulher. Sabe? Sim. 5 pessoas e um anão. Ou tipo assim, ônibus cai em Ribanceira, 14 pessoas e 2 pastores. Cara, não faz sentido nenhum. E ele começou, os primeiros 5 minutos da pregação dele, ele falou de pombagira, de Iemanjá, falou de macumba, falou de Satanás, de inferno. Nada a ver com o texto. Nada a ver com o texto. Falou do rosto da Lauriette, disse que ele é da época do primeiro álbum da Lauriette. Mentira! Eu sou do primeiro. Eu tive o primeiro playback da Lauriette e da Cassiane. Eu cantava com 8 anos. Pra te seguir, Jesus, eu tenho aqui. Cara, eu cantava com muito louvor com 8 anos. Claro, brother. E quantos anos tu tem? Eu tenho 32. Isso, né? Ele tem 14. É da época do primeiro álbum da Lauriette. Esse guri, daí até nos comentários uma pessoa falou assim, como que ele tão novo ouviu o primeiro álbum da Lauriette? Daí eu falei assim, é que o que tá nele é bem velho. Ele transcende o tempo e o espaço. É que o que está nele é bem antigo, tá ligado? Pois é. Ele é da época do primeiro álbum de Caim, tá ligado? Ele gravou um áudio só com sons do sofrimento de Abel quando o Caim batia nele. Mano, cara, e é tanta gente enganada. Eu tenho que cuidar pra não usar os adjetivos que eu queria usar pra essa turma. Gente sendo enganada, mas não é engano. Dá uma revolta. Não é engano, cara. Não eu acho que metade, ou posso estar errado em falar metade, a gente poderia de repente colocar 100%, mas eu acho que não, porque ele já tem idade pra saber o que ele tá fazendo. Então eu acho que um pouco da culpa não é só dele, mas é dos pais. O incentivo e ver tudo que ele faz e achar lindo e maravilhoso. Os pastores da igreja colocar uma criança a ensinar, sendo que tu tem, cara, um monte de obreiro de repente capaz, que tá louco pra ler a Bíblia e explicar a Bíblia pro povo só, que tá louco pra dissecar a Bíblia, que
deixar ser usado por Deus através da palavra ali, e não pode ser capacitado, porque tá estourando um pregador mirim, e daí eu tenho que pagar 3 mil, 8 mil, sei lá quanto que é, para trazer o cara, porque eu não vou botar o meu obreiro, não vai encher a igreja, não vai encher o bolso. Não estou interessado em salvar pessoas. Não estou interessado, interessado na figura do cara mais popular. Tu vai botar se tu tivesse uma igreja que precisasse crescer, tivesse a oportunidade de trazer de graça o Marco Feliciano e botar um obreiro teu, normalmente 90% da igreja ia trazer o Marco Feliciano de graça, cara. Pra encher, não que seja ruim. Eu acho assim, ó, pagando e tem oportunidade, tem agenda, tu tem o dinheiro pra chamar o Marco Feliciano, eles pagariam pra trazer. Entendeu? Eu acho que o que traz isso hoje, tanta heresia, é a falta de dar valor para membros que estão sendo criados. Por exemplo, eu vou te falar assim, a gente ensina, conduz a pessoa, a criança vira um adolescente, tá aprendendo, vai nos jovens, cada igreja dá um nome diferente, agora tem um nome americano, as igrejas teens. Teens, e daí tem os jovens, ele cresce mais um pouco, ele já vira jovem adulto, então uma faixa etária que já tá mais inteirada. Um plano de carreira, né? Adulto, um plano de carreira. Até virar apóstolo. Até virar bispo. Vice-anjo. Eu ia fazer uma imitação bem ruim aqui do pessoal do Universal, mas eu prefiro me abster, porque nem Deus vai gostar da imitação. E daí ele cresce na palavra, ele vira um pregador para sua família, ele estuda, ele tem uma base bíblica e não tem a oportunidade. Mas eu acho impossível o cara crescer na palavra e permanecer naquele lugar. Porque eu vou ter que ligeiramente discordar de ti. A origem de tanta heresia é Bíblia fechada. Não é por oportunidade. É porque a Bíblia não fala. Onde o falso profeta fala é porque a Bíblia não fala. Entendeu? Onde o falso profeta tem voz é porque a Bíblia está sem voz. Não, sim. Então, tipo mas, assim, mas o que eu tô dizendo... Tu entendeu o que eu quis dizer? Sim, que, tipo entendi. Assim, não... Mas eu acho que assim, ó, que o fato de não ler a Bíblia como ela é para ser lida, não pregar o que tá na Bíblia, a oportunidade que tu dá para isso acontecer é tu chamar gente de fora da tua igreja, do teu ministério, que não tem nada a ver com aquilo, só achando que vai estourar de gente, fazer o povo gritar, tá? E aqueles que estão crescendo na tua igreja, firmados, que podem ter uma oportunidade de trazer a real palavra concreta, a palavra de verdade para as pessoas, elas não tem o valor que era para ter e acaba sendo jogado de escanteio. As igrejas preferem trazer pessoas que estão em alta ou pessoas que vão mexer com o povo, trazer um público legal, de repente melhorar suas finanças com dízimos, e tem 900 milhões de motivos para acontecer, com o intuito realmente de lotar, de gritaria, de tudo. Não é com o intuito de aprender a palavra, não é com o intuito de saber realmente o que está escrito lá, ser abençoado pela palavra de verdade que está na Bíblia. Então eu acho que daí tu traz alguém que aparenta ser sábio, mas que na hora de pregar não abre a Bíblia, fala um versículo e molda aquele versículo naquilo que quer falar, naquilo que quer mexer com o psicológico das pessoas, mete, sei lá, um pad de fundo para fazer as pessoas chorar. Toda uma técnica por trás. Cara, eu duvido que hoje, 2025, e vou dizer assim, 15 anos para trás, as igrejas não conseguiam pesquisar quem elas estão trazendo no altar delas. E saber da vida, saber o jeito que lida, o que fala, como fala, se fala besteira ou não. Eu duvido que eles não façam isso, cara. Eles fazem e trazem por gosto, porque eles não querem um povo de Deus nas suas igrejas, lotados de pessoas que buscam. Eles querem igrejas lotadas de pessoas sem o Espírito Santo, igrejas lotadas de pessoas sem sabedoria, que só sigam manada. Com certeza. Cara, que tipo assim, ó, se é diácono, é presbítero, é pregador, é bispo, tá, é pastor, anjo. Não, vamos pensar agora falando sério. Esse cara, a esposa dele é crente? Não, então esse cara é desqualificado.
E os filhos são obedientes? Ah, um só é e o outro não. Tá, esse cara é desqualificado. Ah, mas aí ninguém vai servir. Então que ninguém sirva. Se alguém quer servir, que se qualifique. Entendeu? Porque Paulo ele fala para 1 Timóteo 3, se não é apto a guiar a própria casa, o que ele vai ter de proveito na casa do Senhor, cara? Entendeu? Então, cara, vamos pensar o seguinte. Eu não consigo ter dó de gente que cai em golpe. Sim. Não consigo. Tu acha que caiu em golpe porque é bobo? Ou é ganancioso. Ah, entendi. Ai, eu tenho que processar o cara da pirâmide. Brother, tu queria botar R$500 hoje e sacar 5 mil depois de amanhã? Tu é um otário. A pirâmide é um esquema muito... Tu queria passar esse golpe pra outro. Queria passar o golpe e ter um grupo que te rendia grana. Exato, só que estourou na tua vez, daí tu vai querer prender. Então tu é um otário, tu é um cretino, tu é hipócrita, entendeu? Então quando a pessoa diz, eu fui enganado por um falso profeta, como assim, brother? Tu sabe ler? Sei. Tu tem Bíblia? Tenho. Então, tu é tão responsável quanto eu não consigo ter dó de gente que cai na lábia de falso profeta. Porque literalmente na Bíblia está escrito, não permitam que vos enganem, pois virão falsos profetas, virão lobos em peles de cordeiro. Entendeu? Então, cara, tá tudo ali. Eu recebi um telefonema dizendo que minha filha estava sequestrada. Queria um pix de 5 mil. Tá, peraí, tu experimentou desligar o telefone e ligar pra tua filha? É, pois é. Não, então a culpa é tua, cara. Tu é um animal. Tu sabia que tinha o risco. Tu foi avisado que tinha o risco. Tu recebeu um e-mail. Nós do Banco Bradesco não enviamos SMS, nós não ligamos. Tu sabia disso. Por que tu caiu no golpe, cara? Tu sabia que viriam falsos profetas, tu sabe que tem um texto descrevendo falso profeta. Inclusive no meu vídeo, que é o Natan tá assim, para de ouvir o diabo, tá? Eu começo falando assim, você sabe a diferença de uma bela refeição e um trágico envenenamento? Não? Então trate de descobrir antes do jantar. Se tu não sabe distinguir o que é um envenenamento e o que é uma bela refeição, tu não pode jantar. Fica de jejum até. Mas tu vai beber veneno e não vai. Vai pegar incerteza. Não, mas daí no final eu concluo, tipo assim, tu sabe a diferença de um verdadeiro profeta e um falso profeta? Não. Então descobre antes do próximo culto. Porque tu pode estar sendo guiado por um falso profeta. Cara, se tu não sabe a diferença do certo e do errado, trata de descobrir logo, cara. Pois é. É alma, é eternidade, é céu e inferno, cara. É uma vez só, é uma chance, né? Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. E para as pessoas que estão esperando o Cristo voltar, mano, ela pode voltar pra ti hoje. Tu pode bater as botas, morrer dormindo, acordar morto, como diz aquele deputado. Não dá tempo. Cara, abre pra nós aí Mateus 7, 15, 16 e lê para as pessoas. Já tá aqui, querido. Tu me pediu pra abrir Mateus 7 aquela hora. Ah, sim. 7, 15, 16, né? Eu, se quiser ler antes, ler um contexto. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os reconhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Posso fazer um adendo? Pode. Muita gente procura Mateus 24, 24. Calma. Muita gente pensa que isso aqui, esses frutos, o texto está falando sobre o cara expulsou o demônio, o cara curou enfermos. Só que a Bíblia fala quais são os frutos que a gente tem que apresentar, tá? Consegue abrir Gálatas 5 no teu celular? Tá? Gálatas 5. Ei. Gálatas 5 diz o seguinte, a partir do verso 16: Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém,
Se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, olha só, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, íria, porfíria, rebelião, heresias. Heresias está listado entre as obras da carne: invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, e aqui entramos nos frutos. A árvore de bons frutos tem que apresentar frutos, não obras. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Heresia é obra da carne. Mas expulsou o demônio. Isso é obra, não é fruto. Mas ele é missionário, ele plantou uma igreja que 50 mil pessoas foram salvas. Isso é obra. Onde é que tu conhece o fruto? Senta pra conversar com a mulher desse cara. Ele é um cara temperante, ele é um cara brando, ele é um cara de fé, ele é um cara amável. Se ele não tem frutos do Espírito. E a árvore é reconhecida pelo fruto, não pelas obras. A árvore dá sombra, isso é obra. Sim. Entendeu? A árvore serve para o João de Barro vai lá e faz um ninho na árvore, isso é obra. Não é fruto. Entendeu? Tu chega numa árvore venenosa e tem um monte de passarinho morando nela. Fruto é sempre o resultado daquilo que tu planta. É a raiz, onde é que tá a tua raiz? Qual que é teu DNA, tá ligado? Então, não confundam obras com frutos. A árvore se reconhece pelos frutos. Se aquele cara é soberbo, o pregador é soberbo, ele não está apresentando fruto do Espírito. Ele é carnal. Tá? Ele prega muito bem, mas ele é um cara meio promíscuo. Ele é um cara que olha sempre, sabe aquele olhar de lobo devorador louco pra papar a ovelha? Não é crente. O cara gosta de um lucro ali, gosta de um tigrinho. O cara foge do leão, mas se entrega no colo do tigrinho. Então, cara, tu tem que analisar não obras, mas frutos. Entendeu? Porque falando de obras, a gente entra lá em Mateus 24, que o Vini queria que a gente lesse. Isso. Que é quando Jesus dá a descrição dos caras que não vão entrar no reino dos céus, mas eles apresentam muitas obras. Pensa nos caras que tem umas obras assim, ó, que tem um monte de gente que sonha em ter essas obras aqui, ó. Mateus 24, o que, Vini? 24. Mateus 24, vê se isso aqui não é o sonho de todo mundo. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que, de antemão, eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que lá está no deserto, não saiais. Eis que lá está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Na verdade, não é aqui, Vini, é o... Não, esse falando esse aqui é da tribulação. Isso. Tá, imediatamente após a tribulação, tá, então tu quer falar de pré-tribulacionismo ou pós? Não, é sobre eu tô falando, isso, tá? Sobre um alerta de falsos profetas. A gente vê ali também em 2 Pedro 2:2, a gente vê, e muitos seguirão as suas dissoluções por causa deles. Será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A gente tem 1 João 4:1 que fala: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a Bíblia, ela tem anunciado a chegada. A gente sabe que a gente está no fim dos tempos, mas a chegada, desde que a Bíblia existe, desde que o mundo é mundo, de falsos profetas, falsas pessoas que vão pregar, enganar os escolhidos, vão fazer maravilhas, milagres, tudo quanto é coisa linda, e elas vão te enganar. E como que tu sabe se essas pessoas... Ali fala, cara, faz prova, a gente acabou de ler, faz prova de se esse espírito é o espírito da verdade. Que só vai saber olhando Bíblia. Sim, só lendo Bíblia, cara. Se tem algo que te deixa encucado, te deixa, sabe, aquele pé atrás, não é algo da tua cabeça.
é o Espírito de Deus te dizendo, cara, não vai para esse caminho, esse cara aí é furado. Exato. Eu tava confundindo Mateus 24 com Mateus 7, na continuação no verso 21, diz o seguinte, aqui ó, olha essas obras, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Cara, esse cara profetizava. Em teu nome não expulsamos demônios. Meu Deus, o ministério daqueles caras que vão em conferência, né? Profetiza e expulsa demônio. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres. Então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Tá? Então, vamos lá, que tal pessoa tem obras. Obras, salvação é mediante a fé em Cristo. Mas a árvore se reconhece por frutos, tá? E fruto tu só conhece pela intimidade. E daí a gente vê como saiu os últimos escândalos de pastores, líderes de igreja que traiu mulher, que veio a público, eu não lembro esse último. Não, aí, fora os abusos espirituais e tal, fora isso, né, cara? Fora depois tu vê, fulano dizia que pra ela ser curada, ela tinha que ter um encontro sexual com o pastor. Por aí vai, cara, tem um monte de podridão. É só a gente procurar. A gente pode... E as crianças se criam nesse meio, se tornam pregadores semelhantes. Sim. Voltando, né, ao tema da questão do ministério infantil. E o problema, pra mim, pra gente concluir, o problema pra mim é a idade pouca. Eu não tô criticando se Deus chamou aquela pessoa específica desde cedo com motivo, mas com a idade pouca, os pais eles têm obrigação de instruir no caminho que ela deve andar. E qual que é esse caminho? A palavra. A gente não tem como fazer a criança se espelhar num pregador, num pastor, num homem que é falho. A gente tem que se espelhar em Cristo, em tudo que a palavra diz. Esse é o nosso dicionário, é o nosso manual, cara. A gente não tem como fugir. E quando foge disso, acontece isso. De famílias que não ensinam a moldar o caráter da criança na palavra, e daí ensina a moldar baseado num pastor, num pregador, que é falho, é ser humano, e que vai errar, que vai falar muita besteira, porque todo mundo, ninguém tá livre de não falar, de não dizer alguma heresia, mas o problema é se a pessoa vai se corrigir, ou se ela vai acreditar naquilo e levar multidões através daquilo. Com certeza. Cara, Samuel, ele ouviu Deus muito cedo. Ele era uma criança. Sim. Tá? Só que ele não virou profeta criança. Ele não virou sacerdote criança. Ele ouviu Deus e ele permaneceu servindo no templo submisso a Eli, que era o profeta. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, cara, eles comiam a comida que era do sacrifício. Diz que todo sacrifício eles vinham com garfo de 3 pontas e roubavam carne do holocausto, brother, pra comer. E que é umas balinhas do batuque, né? Nossa, aí de valsa ali, um Ferreiro Rocher. Cara, e Samuel era submisso a eles, cara. No momento em que Deus colocou de fato, dentro da legalidade da lei, né, meio pleonasmo isso, né, mas dentro da legalidade, ele foi elencado como profeta, aí sim, só que ele já tinha frutos quando aconteceu. Entendeu? Meu filho ouviu Deus, sério? Tu acredita? Porque quando eu era criança eu via Teletubbies, entendeu? Foi visão profética. E eu me imaginava, eu jogava bola sozinho, porque eu cresci no interior, e na minha cabeça eu fazia o replay do gol. Eu tentava repetir a mesma jogada porque era o replay. Um filme de herói, eu queria ser o herói. Cara, crianças são crianças, brother. Deixa essas crianças viverem a infância delas. Isso. Deixem eles brincar, arrebentar o joelho, comer tatu, comer terra, deixa ser criança. Cara, eu vou dizer assim... Ensina essa criança no caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar. Daí quando chegar o tempo certo, quando ela tiver maturidade, ser experimentado e estiver dentro dos requisitos bíblicos para ser um pregador da Bíblia, daí tu deixa ela avançar de fase. Eu, com 4 anos, eu ensaiava, com playback em casa, cantava. Com 8, foi a minha primeira oportunidade na igreja, com 8 anos. Minha primeira oportunidade na igreja. E com 13 anos eu me batizei nas águas para poder cantar no coral, para poder ter inserido nisso. Não foi para ir pro céu? Não. Tá. Não foi porque tu queria em Jesus, porque não, tu queria... eu queria cantar no coral, e o requisito para cantar no coral era se batizar. Entendi. E daí, tipo assim,
com muito cuidado, com muita instrução. Cara, eu não faltava uma escola dominical. Eu aprendi a ter esse gosto que a gente tem de pesquisar, ir a fundo na Bíblia, estudar. Foi graças à minha infância, à minha adolescência, tendo a base bíblica e escutando louvor, tentando saber o que aquele louvor estava dizendo, aprendendo que num ambiente onde a gente quer que milagres aconteçam, eu não posso cantar uma música que fala de libertação, não posso... Cara, a gente tem que aprender conforme a Bíblia nos ensina e ter esse gosto por aprender. Não é só aprender porque os outros estão falando que a gente tem que fazer. A gente tem que ter esse gosto, essa ânsia por... o pastor falou um negócio, cara. Não, eu vou ler um versículo. Eu vou ler 3, 4 versículos para cima e 3 para baixo, no mínimo para saber o contexto e bater se o que ele tá falando é verdade. Exato. Então, a gente tem que ter esse costume. E eu fui tendo esse gosto, esse costume e, cara, eu tive uma oportunidade... Nunca vou me esquecer, eu não sou muito assim de falar em público, pregar, então minha vibe é mais cantar, mas eu tive uma oportunidade... Falou o cara do podcast, tá ligado? Eu faço o que Deus me chamou pra fazer. Eu não costumo falar pra multidões, sabe? Não costumo, só pra cima de 10 mil. Não, e tive a oportunidade de pregar na rádio uma vez, e eu já era maior de idade, cara. Poderia ter feito antes, de repente poderia, mas foi aonde Deus chamou. Mas Deus chamou meu filho com 7 anos, então trabalha a Bíblia no teu filho e até ele saber o que ele vai falar. Exato. Cara, é uma resposta que eu sempre busco dar quando acontece isso, tipo assim, Deus me falou pra fazer tal coisa. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Daí a Bíblia diz, não, então Deus não te chamou. Entendeu? Irmão, Deus me falou que eu vou ser missionária. Não falou. Não falou. Teu marido, onde é que ele tá? Tá? Tipo assim, já pregou pro teu vizinho. Peraí, tipo assim, ele falou que tu vai ser missionária, tipo, agora? Sim. Não falou. Mas ele falou que eu vou ser missionária no futuro. Não, então pode ser mesmo. Sim. Deus falou que eu vou ser missionária. Amém, irmã? E aí, teu marido tá convertido? Não, tu não pode ser missionária, porque ele é o cabeça da casa. Tu é auxiliadora, o ministério não é teu. Eu vou ser pregadora. Não vai mesmo. Deus falou que eu vou ser pregadora em conferências de homens. Não, Deus não falou. Não falou. Cara, o que tem de mulher pregando em conferência com os maridos desviados em casa? Isso não provém do nosso Deus, gente. Pastora solteira. Não, tipo assim, se ela vai só pra pregar, se ela prega pra outras mulheres, é bíblico. Base bíblica. Uma moça que prega pra outras moças, sim. É bíblico. Mas indo pregar em conferência, missionária tal, o marido é desviado. Não, impossível. Não tem como. Tá? Então, tipo assim, Deus falou que o meu filho já está apto pra pregar. Teu filho, como assim? Teu filho com 14 anos? Não falou não. Não falou. Eu te dou certeza, não. Como é que tu tem certeza? Abre 1 Timóteo 3. Teu filho se enquadra ali, experimentado, marido de uma só mulher, com filho. Cara, ele não tem nem idade pra ser marido de uma só mulher, que dirá ter uma mulher. Não tô dizendo que o cara tem que ter mulher e filhos pra ser pregador, tá? Eu me refiro a que o texto é muito enfático. Mas Paulo diz pra Timóteo não deixar que o julguem pela sua pouca idade. Sim. Aquela carta foi escrita no ano 60 e poucos. Ele já caminhava com Paulo há uns 10 anos. Entendeu? Timóteo é citado tipo uns 10, 12 anos antes em outras cartas. Entendeu? Então, de caminhada, de vida missionária, ele já tinha uns 10 anos quando foi pastorear. Entendeu? Então, Deus falou tal coisa. Não falou. Se vai contra a Bíblia, não falou. Deus falou que eu vou fazer tal coisa. E a Bíblia? Não, a Bíblia... Não, então não. Então não é Deus, brother. Eu quero fazer um desabafo antes da gente acabar aqui, que uma coisa que me revolta bastante é essas crianças, esses jovens, eles não entendem o peso do evangelho, cara. Se tu for pegar ali, até tava em alta a música ali do Ele, que fala de João Batista, cara, é só tu olhar João Batista, Paulo, Pedro, cara, olha como eles acabaram, cara. Não tem uma recompensa, não tem um lugar onde a gente vai ficar na terra
exaltado e vivendo da glória de Deus e nadando em provisão, bem em tudo. Não tem. Tudo posso naquele que me... Não tem, cara. Não existe recompensa. A gente é trabalhar pro Senhor, abaixo de pau e pedra, e a nossa recompensa é na eternidade, cara. Não é agora. Não é aqui. Não tem um lugar onde a gente vai ser exaltado, onde a gente onde eles pregam de uma maneira em que é tudo muito lindo, muito fantasioso. É legal de escutar, mas não é a verdade. Não é verdade, cara. Pedro disse que não queria ser crucificado como mestre, cara. Olha isso, cara. Ele disse, cara, eu não sou digno de ser crucificado igual mestre. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Não sou digno, cara. Se tu ler ali o que aconteceu com João, cara, é legal ler Apocalipse, né? É maneiro as visões. Preso, cara, ele tava preso numa ilha. Uma ilha, irmão. Tu não consegue orar no teu quarto. João tava preso na ilha de Patmos. Ele foi queimado vivo. E tu não consegue orar no teu quarto. Tu não consegue ler a Bíblia para as pessoas. Tu precisa fantasiar uma mega história para levar as pessoas a acreditarem em ti. Se o pastor te exortar, Deus o livre. Tá louco? Os pastores não têm culhão para tirar as pessoas do altar que estão falando besteira. Irmão, dá o microfone aqui, desce. Os pastores não têm culhão para fazer isso. E depois tu quer ensinar a Bíblia. Sabe, me revolta isso, porque eu desde pequeno tenho um temor de cantar coisas. Eu fico pensando, Senhor, que não seja eu, mas seja tu. Eu não quero cantar nada que seja contra. Senhor, se tem algum louvor que eu goste muito, mas que não se enquadra, não diz, é bem camuflado, Senhor, que eu veja, me mostra. Eu não quero vomitar na boca das pessoas, no ouvido das pessoas, eu não quero vomitar. Eu quero que saia uma perfeita adoração, levar as pessoas a adorarem como um perfume suave, sabe? A gente tem todo esse cuidado do que a gente está entregando para as pessoas e eles não querem saber de nada. Eles não leem a Bíblia, eles querem simplesmente jogar palavras. Cara, Paulo orienta muito de como deve ser pregações, como deve ser o dirigir dos cultos, como deve ser tudo. Cara, é só tu ler. Lê um pouquinho em Coríntios ali, apanha um pouco em Provérbios, sabe? Apanha um pouco da Bíblia, não adianta ler só o que massageia o ego das pessoas. É lindo falar de bênção, é lindo falar que Deus vai transformar a tua vida. E se tu buscar Deus, Ele vai transformar a tua vida, irmão. Isso não é Deus falando. Isso é básico. Mas com isso, você pega uma bicicleta, na primeira vez que tu andar, tu vai cair, na segunda tu já vai botar o pé no lugar certo. Se alguém disser, tem que botar o pé aqui, cara... Depois de 10 anos experiente em ciclismo, tu vai cair. Pois é. Porque tu confiou em si mesmo. Confio em si mesmo. Não, e cara, é incrível como as palavras de hoje, as pregações de hoje, e as palavras ditas como de Deus, como profecias, são coisas tão genéricas. Cara, Deus não mostra 8 pessoas, Deus está livrando do cara, Deus está livrando 8 pessoas. Cara, tu tá numa live e tu diz que Deus está te mostrando que 8 pessoas Deus está livrando num acidente. Óbvio que numa live, sei lá, que tem 1000 pessoas, no mínimo 8 Deus está livrando um acidente. No mínimo 8 não estão dirigindo, estão ali vendo. Pois é. Tem coisas que Deus nos livra que a gente nem vê durante o dia, sabe? São coisas tão genéricas. Deus está curando alguém de uma, sei lá, de uma gripe, sei lá, no de vídeo uma lá, dor o nas rapaz ele fala assim, costas. Deus tá me dizendo que a pneumonia ia entrar na menina e não entrou. Isso não é testemunho, cara. Pois é. Ia entrar a pneumonia e não entrou. Para. Tá louco? Não, mas é porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu esperava que minha filha tivesse pneumonia. Cara, é ridículo. Só pra encerrar, eu não vou fazer a leitura, que eu não vou ser esse cara chato, tá? Mas, tipo assim, quem estiver ouvindo, leia Mateus 10. Isso. Leia Mateus 10. Ali Jesus fala. Quer ouvir promessa de Jesus pra igreja? Lê Mateus 10. Tem umas promessas ali que eu quero ver se tu vai dizer amém. Tá? De filho matando o pai,
Aquilo ali é promessa para a igreja, os filhos entregando os pais cristãos a serem mortos. E isso é promessa para a igreja, perseguição. E para encerrar minha fala aqui entre vocês, 2 Timóteo 3:12 diz assim, ó: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Tá? Então, lembrem disso. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E quando a gente chega em 2 Timóteo 4, o texto começa assim, ó: conjuro-te, ou seja, rogo, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua aparição. Amém. Para encerrar, eu gostaria de também deixar um versículo, Provérbios 22:6, diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então significa que a criança ela precisa ser ensinada até ficar velho numa idade, que ela saiba, que aquilo fixe bem no ser dela, e ela nunca mais vai se desviar daquilo. Criança é para ser criança e ser ensinada no caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, ela nunca mais vai se desviar. Jesus iniciou vamos dizer assim, o ministério público, dele já era velho. 30 anos. Velho, cara. Então, não adianta. A criança, ela é para ser criança. Isso. E ela é para ser ensinada. E só quando ela for velha, quando aquilo fixar no coração dela de verdade e ela não se desviar desse caminho que foi ensinado, aí vai ser apto. Aí ela vai ser apta para poder ensinar alguém. E um detalhe linguístico no texto ali, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar. Aqui a gente volta lá para a avó Lloyd, a mãe Eunice de Timóteo. Ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, não é tu parado, não é tu parado fora do caminho apontando a direção, é tu estar no caminho. Por que diz isso? Porque na lei Deus fala assim, ó, medita nas palavras desse livro de dia e de noite, você as inculcará em seu filho quando levantar pela manhã, sentado à mesa, andando pelo caminho, quando deitar para dormir. Ou seja, presença de uma pessoa bíblica na casa. Bom? Isso. E para enganchar com isso, a gente poderia também colocar que a palavra do Senhor eu escondi no meu coração para não pecar. Então, a palavra bem fixada no nosso coração, ela nos impede de pecar e de falar besteira no altar. Então, gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Caleb, tudo que Deus chamou ele para fazer, e que estoure e alcance lugares que as pessoas não alcançaram ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todos esses teus projetos, que Deus esteja sempre na frente, a gente siga um Caleb, diz tuas redes sociais, teus sites, tuas coisas. E... Amém. Vini, quero agradecer a oportunidade de novo de estar aqui contigo. Feliz de tu estar firme com esse projeto. Quero deixar aqui, se você quiser publicar o seu livro, se você é cristão, ponta firme, tá? Tá bom? Se você é crente e você tem devocionais escritos, ou você tem o sonho de escrever uma história, pode ser até ficção, tá? Não precisa ser uma ficção cristã, mas nós queremos promover livros de cristãos, tá? Entra em igreja.life, tá? Digita na barra de insert lá em cima, onde é o HTML, tá? Digita lá em cima
igreja.life. Lá você vai ter blogs, você vai ter pregações, devocionais diárias, mas também tem uma parte que é editora. Entrando lá você vai ver todos os nossos pacotes e você consegue publicar o seu livro e fazer tiragens através de uma estratégia nossa, mesmo que sem colocar a mão no bolso. Olha aí. Tu só vai ter que pagar o nosso trabalho editorial, sabe por quê? Porque o café tá caro. Digno ao trabalhador do seu salário. É um ser humano que vai estar editando teu livro vai ficar perfeito. Eu tenho que comprar o meu café, o leitinho do meu filho e a bala fine da minha esposa, tá bom? Eu tenho que comprar uns livros para minha biblioteca. Então, mas é muito barato, de verdade, tá? Eu sou escritor também, eu sei quanto é caro. E vai também um crentinho básico, lá no YouTube, crentinho básico, tá bom? Tem bastante coisa lá para você. O canal de podcast tá aposentado, mas o canal lá do Logo Branco, Crentinho Básico, Logo Branco, tá bombando e é para um regular do nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Instagram? Instagram não uso, mas é caleb.vargas. O meu Instagram é @ViniciusLapointe_oficial. No Spotify você pode nos procurar por no Tom com Vinícius Lapointe. No YouTube também. E se você quiser deixar algum valor, o nosso Pix... Não, mentira. Não precisa. Gente, Deus abençoe vocês, abençoe a semana. Se você pode escutar isso no início ou no final dela, Deus abençoe o seu dia, a sua noite ou a sua manhã. Fui. Tchau.